Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, no vídeo 90, onde nós estamos tratando a respeito do tema reencarnação. E é óbvio, nós elegemos, o caso da reencarnação de Segismundo, onde nós vamos abordar, assim, vários livros que trata, nós abordamos o Livro dos Espíritos, nós estamos abordando o Missionário da Luz, e depois virão outros livros, pela frente. Então, nós paramos aqui nesse parágrafo ontem, mas vamos voltar umas duas linhas antes, para poder nós entendermos. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nós paramos aqui no vídeo 90. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Na verdade, queridos irmãos, como nós já tocamos nesse assunto, que o processo é muito complexo, é muito relativo, nós não podemos afirmar nada, mas um índice muito elevado de seres que programam a sua volta ao corpo físico através da reencarnação, seres assim que são auxiliados por equipes espirituais. Nós temos conhecimento de que tem seres que eles programam o seu retorno ao corpo físico, através da reencarnação. Eles programam assim durante 800, 900 anos. Você entendeu? Aí você fala assim, mas 800, 900, 1000 anos, 1500 anos. Sabe por quê? Porque Deus cobra o mínimo do máximo que nós cometemos. Então, nós temos conhecimento de muitos casos de pessoas, de seres que cometeram certos delitos há 2000 anos atrás, lá em Roma, mas que, perante a providência divina, o delito era um peso, como vamos assim simplificar, era um peso maior que aquele indivíduo podia carregar. Então, o que aquele indivíduo passou a fazer a partir daquele momento? Ele passou a se preparar para que um dia pudesse, em condições, resgatar, quitar aquele débito que
que ele contraiu há 2.000 anos atrás. Olha para você ver como que o negócio é muito complexo. Então, nós temos conhecimento de seres que se preparam durante 800 anos, 1.000 anos, 1.500 anos, 50 anos, 30 anos, 80 anos, sabe? E que, chegando no corpo físico, sabe? Ele, como eu costumo dizer, ele pisa na casca da banana. Ele põe tudo a perder. Aquela programação de 800 anos, de 200 anos, de 100, de 80, de 50, de 40, ele põe tudo a perder. E depois, ele retorna à pátria espiritual inacabado. No livro de André Luiz, eu não tenho certeza agora se não, é Os Mensageiros. Adquira esse livro para você ver, estude esse livro. Os Mensageiros, lá, trata a respeito de seres que programaram reencarnações, programaram retornar ao corpo físico, você entendeu? E prometeram lá, junto com os programadores reencarnatórios, e quando se viram no corpo físico, não fizeram nada daquilo que eles haviam prometido. Retornaram à pátria espiritual inacabados. E lá todos eles ficam choramingando. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E seres de todas as espécies, em todas as áreas, religiosas, científicas, médicos, sabe? Juízes, promotores, todo mundo falha, porque a reencarnação aqui no corpo físico, viver no corpo físico não é brincadeira, sabe? Por isso que os espíritos, assim, um pouquinho mais elevado, moralmente, entendeu? Moralmente, eles pedem para nascer aqui na Terra, assim, com certas dificuldades. Uns pedem, assim, a prova da feiura, né? Pedem para nascer feio fisicamente. Eles pedem para, mesmo que não exista no passado deles, você entendeu? Mesmo que não exista, mas eles pedem para possuir aqui na Terra certos tipos de enfermidade. É igual o Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier, ele tinha estrabismo, ele tinha angina. Olha, o Chico, ele sofreu a vida inteira, simbolicamente, assim, carregando no corpo físico algumas enfermidades. Enfermidades que para ele aquilo ali foi uma bênção. Ele mesmo disse um dia para um amigo dele que aquelas enfermidades eram as amiguinhas dele. Olha só. Aquelas doenças eram as amiguinhas dele. Elas eram as responsáveis por mantê-lo na linha. Gente, isso
Isso é uma vergonha. O Chico falou umas coisas dessas. E nós querendo nos livrar da nossa enxaqueca, né? Da nossa angústia, da nossa melancolia. Se nós pararmos para analisar esses grandes que estiveram na Terra, né? Eles não tiveram assim mordomia, não. Eles sofreram ali no corpo físico. Então, é o que está dizendo aqui, ó. Aqueles que optam pela fé, né? Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações certificadoras. Então, aquele que tem fé, aquele que luta, aquele que batalha, que é resignado, você entendeu? Aquele que aceita com humildade, com paciência, com tolerância, ele consegue superar aqui na Terra. Ele não vê o retorno físico, o retorno ao corpo físico, ele não vê a reencarnação como um estorvo, como assim um inimigo dele, e sim como uma bênção, uma oportunidade de regeneração. Muitos fracassam, muitas almas fracassam. É o que eu acabei de dizer. Eu posso dizer a vocês que praticamente uns 75% dos seres que programam seu retorno ao corpo físico aqui na Terra fracassam. Fracassa ao ponto de retornar ao plano espiritual, assim, inacabados. Sabe? Muitos, vamos assim simplificar, muitos nascem aqui na Terra, né? Reencarnam aqui na Terra. Vamos pensar assim, eu gosto muito de colocar assim exemplos. Muitos nascem com uma dívida, né, que ele vai ter que quitar de R$100, vamos pensar assim. Então, o certo seria ele retornar à pátria espiritual depois de uns 80, 90 anos com aquela dívida quitada, não é? Olha só para você ver o quanto aqui é difícil. 75% da humanidade retorna à pátria espiritual não só com aqueles R$100 que ele aqui chegou, como ele retorna à pátria espiritual mais com mais 100, mais 200, mais 300 em matéria de dívida. Ele retorna pior que quando reencarnou. Ele desencarna pior que quando reencarnou. Dá para você entender? Então, aqui no corpo físico, na Terra, não é brincadeira. Então, se a pessoa fizer gracinha, se a pessoa pisar na casca da banana, como eu costumo dizer, se ele der uma de tonto, você entendeu? Ele facilmente é enganado, ele desgraça com a vida de muitas pessoas, ele desgraça com a vida dele mesmo, sabe? Ele põe tudo a perder, coisas que séculos e séculos uma pleia de espíritos do bem o auxiliou o retorno ao corpo físico. Agora, o mais interessante, gente, né, que eu já disse no vídeo anterior, ou no outro do anterior, que mesmo assim, você está lembrado daquele caso do homem-bomba que eu tratei?
Aquele homem bomba lá, ele pode repetir 1 bilhão de vezes aquele ato, que mesmo assim, Deus nunca irá abandoná-lo. Como todos nós, se nós falharmos nesta existência, você entendeu? Deus não vai nos julgar, como muitas religiões dizem por aí. Vai nos colocar no fogo do inferno para a eternidade. Não, Deus é amor. Deus é justiça, Deus é sabedoria, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Sabe? Então, Deus não vai nos julgar, Ele não vai nos punir. Ele não vai nos eliminar, não vai acabar conosco. Não. Ele vai nos abraçar. Não significa que Ele nos abraçando, isso será conivente com o nosso erro. Não. Ele vai nos abraçar. E aquele abraço dele, simbolicamente, eu estou dizendo isso, viu? Porque Deus não nos abraça desse jeito assim, não. Deus nos abraça nos dando oportunidade. Mas vamos pensar que Deus vai nos abraçar e nós vamos chorar assim no peito dele, que nós vamos estar encostados no peito dele, no ombro dele assim, chorando, arrependido. Já pedimos perdão. Aí ele vai nos dizer assim: você se arrependeu, meu filho? Sim, pai. Você já pediu perdão, meu filho? Já, pai. Então agora eu vou te dar a oportunidade de você voltar lá e reparar. Pai, mas eu já retornei lá, pai. E eu já falhei 1 bilhão de vezes, pai. Ele vai nos dizer assim: se você retornar e falhar mais 10 bilhões de vezes, mesmo assim, você continuará sendo meu filho, da mesma forma. O meu amor não muda por você. Eu continuarei te amando. Olha só, gente. Agora, a questão aí tá no processo Deus não será prejudicado, jamais. Ele nunca foi e nunca será prejudicado por nós nos atrasarmos. Você entendeu? Nós é que seremos prejudicados por nos determos em tempos inimagináveis, assim, de ignorância, né? Ali de ilusão, de fantasia. Então olha para você ver como que é a justiça divina. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confragem o coração. Olha, gente, isso aqui é muito importante. Naquele momento, André, mediante a explicação de Alexandre, André começou a entender os fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas, né? Como, por exemplo, esses problemas assim de coração, né? Enfim, tem tantas enfermidades congênitas, tantas moléstias, que está tudo vinculado ao processo do pretérito, dívidas, da lei de causa e efeito, sabe? Então, eu costumo dizer que o dia que os médicos
meterem o bisturi no perispírito, eles vão conseguir enxergar no perispírito o registro de tudo que nós cometemos em vidas passadas. Não vamos longe, não. Você entendeu? Mas o dia que os cientistas, os médicos conseguirem meter o bisturi na consciência do indivíduo, que eu acho, eu disse que não está longe não. Ora, mas perispírito é uma coisa e consciência é outra coisa, né? Então, o dia que eles conseguirem decifrar tudo que encontra-se na consciência do ser, vai haver um grande avanço aqui. Agora, você sabe quando é que isso vai acontecer? Daqui a uns 5, 10, 15 milhões de anos. Vamos por 15 milhões de anos. Vai haver isso aqui na Terra. Então, olha só para ver. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo. A questão das provas retificadoras e necessárias. A questão das provas retificadoras e necessária. Entendeu? Então, é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Eu costumo dizer, você plantou, você vai colher. Se você plantou moranguinho, você vai colher e comer moranguinho. Se você plantou só espinho, você vai colher espinho. E se você estiver com fome, você vai ter que comer aquele espinho. Sabe? Então, nesse processo complexo, você entendeu? Nesse processo da prova e da expiação, nesse processo relativo, olha, existe tantas coisas que nós não podemos afirmar nada. Não podemos afirmar nada. Porque quando você afirma, você demonstra através dessa atitude afirmativa de que você se encontra perante a justiça divina equivocado. Porque cada caso é um caso. Mas olha só, a questão das provas retificadoras e necessárias, né? A cardiopatia congênita, né? Por que a criança nasce com cardiopatia congênita? Por que ela nasce? Porque é natural que em vidas passadas ela guardou muito ódio, mágoa, ressentimento. E no caso aqui de Segismundo aqui, porque ele cometeu um assassinato. Então ele está retornando ao corpo físico, na história aqui, com um problema congênito no coração, um problema de cardiopatia. Você entendeu? Que é um problema de nascença. A criança já nasce com aquela inferioridade, com aquela moléstia, né? Então, outras enfermidades, como por exemplo a leucemia, a criança já nasce com a leucemia, né? A criança já nasce com surdez, cega, nasce muda, né? Nasce com certos tipos de paralisias no corpo físico.
Então, isso tudo são provas retificadoras e necessárias, que encontra-se nos arquétipos, nos registros, no subconsciente, no inconsciente daquele indivíduo. Vamos dar sequência no próximo vídeo.